Louvado. Glória a Deus, estamos aqui, mais uma semana concluída. Vamos dar início a esse culto maravilhoso que o Senhor nos proporcionar de estarmos aqui presente mais um dia. Amém? Vamos estar louvando o hino 157. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias.
como o sol resplandecer. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Tu és Deus. lindo, meu Santo Senhor. é o Glórias Senhor. a ti. Aleluia, Vamos Deus. cantar o hino número 15. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a ti, Senhor. Eu não sei se os irmãos estão sentindo, as irmãs estão sentindo, mas o nosso Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A você que está nos ouvindo também nesta manhã, que Deus abençoe grandemente e que você possa sentir a presença de Deus como nós já estamos sentindo desde o início deste culto. Que o Senhor já nos recebeu quando aqui entramos, que o Senhor já deu vitória minha e a tua vida, porque você venceu mais uma semana. Eu louvo a Deus sempre por conta disso, porque sempre que chegamos até aqui é mais uma semana vencido. Vamos estar orando pelos pedidos de oração que foram anotados. Glória a Deus. Nós temos os pedidos que foram anotados também em nossa casa de oração. Os outros pedidos também estamos anotando, que vocês estão fazendo pela live. Todos estão sendo anotados para que a gente possa ter uma mesma comunhão, uma mesma oração. Chegou até nós os pedidos de enfermidade, tribulação, causa, viagem, acidentado, família e testemunhado. Nesse mesmo sentimento, nessa mesma confiança que você entrou aqui, ou que você parou para assistir mais um dia de culto, tenha certeza que o Senhor ele está ouvindo, que o Senhor está
atento à tua voz. O Senhor está prontinho, preparado, somente para te dar a atenção no dia de hoje. Não que Ele não dê, Ele sempre dá. Mas hoje, esse momentinho aqui especial, essa 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia que estaremos juntos, você vai ver quantas bênçãos e quantas coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Não é à toa que paramos para estar na casa de Deus, não é à toa que paramos para falar com Deus, porque o Senhor, Ele olha todos os nossos detalhes. Amém? Nessa comunhão maravilhosa, nessa alegria grande, vamos todos ajoelhados falar com o nosso Pai. Amém? A irmã Mara estará dirigindo a oração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia, Jesus. Santo Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor meu Pai, mais esta vez, Senhor meu Pai, para Te agradecer, para engrandecer o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós queremos Te agradecer pelas nossas vidas, pelo nosso fôlego de vida que o Senhor nos deu nesta manhã. Agradecer, Deus querido, Pai amado, pelo privilégio de ter o nosso nome no livro da vida, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Pai, agradecemos por essas irmãs que tiraram, Senhor meu Pai, o dia para estar na Tua presença. Tiraram esta manhã para vir Te adorar e Te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Deus querido, Pai amado, Te agradecemos também por essas irmãs e irmãos que estão aí na live, Senhor meu Pai, que pararam seus afazeres para estar aqui, Senhor, ouvindo, Deus querido, Pai amado, nesta live, Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor, porque não somos nós, Senhor, mas é o Senhor que fala em nós, Pai. Deus bendito, Deus amado, Te agradecemos por tudo, Pai, pelo dia que o Senhor preparou, este dia que é bom, agradável e perfeito, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, Deus. Te agradecemos por esses hinos que foram entoados aqui, Senhor, que já encheu os nossos corações de alegria, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos, Pai querido, com tanta bênção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ainda assim, Senhor meu Pai, nós falhamos contigo, Pai. Nós, Pai querido, entristecemos o Teu coração, nós faltamos contigo, Pai, porque, Senhor, muitas vezes nós não colocamos o Senhor na nossa prioridade, Pai. Sim, Senhor, porque se colocássemos o Senhor nessa prioridade, Pai, na nossa prioridade, esta igreja estaria cheia, Senhor meu Pai, mas não é assim que acontece, e nós queremos Te pedir perdão por isso, Pai. Perdão pelas nossas falhas. Perdão pelas nossas fraquezas, Senhor. Perdoa, Deus, tudo que há em nós que não agrada a Ti, Senhor. Nossos pensamentos contrários, nossos sentimentos contrários. Pai, muitas vezes nós somos desobedientes a Ti, Pai. Muitas vezes nós não escutamos a Tua voz, Senhor. Muitas vezes nós pegamos caminhos alternativos, Senhor. O Senhor está falando, vai por aqui, filho, e nós vamos pelo outro caminho, Senhor. Muitas vezes o caminho é mais longo, mas nós preferimos ir por este caminho longo. Oh, Deus, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. E o mal que nós queremos fazer, não queremos, nós fazemos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa por tanta falha, por tanta imperfeição, Senhor meu Pai. Nós somos imperfeitos no Senhor que é perfeito, Pai. Perdoa, Senhor, por tudo e até por aquilo que muitas vezes nós não nos demos conta e que nós estamos errando, Senhor. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Queremos pedir nesta manhã pela Tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Senhor, entra com Teu poder.
Entra com a tua graça nas nossas vidas, Pai. Nós não somos merecedores, mas nós precisamos do Senhor, Pai. Nós somos dependentes de Ti em tudo, Pai. Em tudo nós dependemos do Senhor, Pai. Nos ajuda a entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos íntegros, constantes na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, a colocar as nossas dificuldades nas Tuas mãos, Senhor. Porque na Tua palavra o Senhor diz que a peleja não é nossa e sim é do Senhor, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor. Nos ajuda a confiar, Senhor, a confiar, a crer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que nós elevamos nossos olhos para o monte de onde virá nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cura, Senhor, os enfermos, Pai. Cura, Senhor, aqueles que estão atribulados de alma e de espírito, Senhor. Vá de encontro com aqueles que estão deitados nas suas camas ainda, que não conseguem se levantar, não tem força, Senhor. Coloca força, Senhor, nessas vidas. Dê, Senhor, meu Pai, um bom ânimo, Senhor. Senhor, para que o Teu povo venha marchar, Senhor, na Tua presença, Deus. Ajuda, Senhor, o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Por misericórdia, Senhor, meu Pai. Vá de encontro com aquele, Senhor, que está angustiado, entristecido, Senhor. Cura, Senhor, meu Pai, esse sentimento ruim, Pai. Tira tudo que causa dor e sofrimento na vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor, a nossa irmã Virgínia, Senhor, meu Pai. Cura, Deus querido, Pai amado, nosso irmão Cadu. Cura, Senhor, meu Pai, nosso irmão Gerson. Cura, Senhor, a nossa irmã Camilinha. A nossa irmã, Senhor, Meire, ali dos Estados Unidos, Pai. Cura, Deus querido, a nossa irmã Eliane, Senhor, meu Pai. Cura nossa irmã Ana, Senhor. Cura nossa irmã Cida, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, cura essas irmãs. Cura esses irmãos, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. E tantos outros, irmão Ronaldo ali da live, que está sempre conosco ali nas madrugadas, Senhor. Em nome de Jesus, liberta ele, Senhor, de tudo que causa dor e sofrimento, meu Pai. Oh, Deus, vá de encontro aos hospitais, Senhor, meu Pai, aonde tem muitos enfermos desacreditados, desfalecidos na Tua presença. Renova a fé do Teu povo, Senhor, renova a esperança do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, que aquele povo possa pegar a sua cama e andar, Senhor, meu Pai, sair daquele lugar regozijando no Senhor e dando glória a Deus, aleluia. Oh, Deus bendito, Deus amado, vá de encontro aos presídios, Senhor. Vá de encontro, Senhor, aquele povo que está ali confinado, que está ali encarcerado, Senhor, meu Pai, naquele limite ali de quadrado. Em nome do Senhor Jesus, trabalha naquelas mentes, Senhor. Liberta em nome do Senhor Jesus, transforma e renova pelo amor do Teu nome, Pai. Vá de encontro às clínicas de recuperação, Senhor, que precisa tanto da Tua ajuda, Senhor, porque sozinho não consegue, Senhor. Liberta este povo do vício, Senhor. Liberta aqueles que estão na rua, que são viciados também, Senhor. Em nome de Jesus, quantas mães, Senhor, meu Pai, estão ali querendo saber dos filhos que saíram, Senhor, meu Pai, na sexta-feira, e às vezes, muitas vezes vão voltar só no domingo, Senhor, e muitos ficam muito tempo longe das suas casas, Senhor. Deus, toma conta, Senhor, destes jovens, Pai. Senhor, onde as nossas mãos e os nossos olhos não podem alcançar, que os do Senhor estejam sobre essas vidas, Pai. Porque, Deus querido, Pai amado, quando nossos filhos viram a esquina, eles são seus, Pai. Eles são seus, Senhor, porque foge do nosso olhar, do nosso controle. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vá de encontro às clínicas de repouso, Senhor. Quantos idosos estão ali se sentindo sozinhos, Pai, abandonados. Oh, Deus bendito, Deus
Deus amado, dá aquele abraço que só o Senhor sabe dar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, conforta, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão enlutados, Senhor. Quantas vidas estão entristecidas, quantas vidas, Pai querido, Pai amado, estão pensando, e agora o que eu vou fazer? Quantas viúvas estão aí, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, sem direção, Pai, porque Deus querido não enxerga a luz, Pai. Deus, abra os olhos espirituais do teu povo, Senhor, dê visão espiritual, Senhor meu Pai, que essas pessoas, essas famílias saibam que eles não estão sozinhos, Pai, porque em tudo o Senhor cuida, Pai, em tudo o Senhor prepara, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, derrama o teu bálsamo consolador, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, vá de encontro às famílias, Senhor. Quantas famílias destruídas, Senhor. Sim, por vários motivos que o Senhor sabe quais são, Pai. Deus, restaura as famílias, Senhor. Restaura as famílias, Senhor. Restaura os casamentos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o inimigo não tenha esse poder para destruir família, Senhor. A família é o que o Senhor nos deixou de mais precioso, Pai. Em nome de Jesus, restaura as famílias. Restaura os casamentos. Restaura o relacionamento entre pais e filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus querido, Pai amado, coloca tudo que está fora do lugar, Senhor. Coloca no lugar, Senhor. Coloca no lugar, o Senhor tem poder para ajustar tudo, Senhor meu Pai. Para deixar tudo conforme a tua vontade, porque ela é boa, e perfeita, Senhor. Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, ainda quero te pedir, Senhor, que o Senhor manda a tua palavra nesta manhã, Senhor meu Pai, esteja conosco, Senhor, fala conosco, Deus querido, Pai amado, que a palavra, Senhor, como foi falada ontem, que ela venha penetrar, Senhor, na divisa da alma com o Espírito, Senhor meu Pai, que ela possa, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, adentrar no nosso espírito, Senhor, para que a tua palavra seja testificada em nós, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo obstáculo, todo impedimento para que nós não possamos ouvir a tua palavra, tudo aquilo que está atrapalhando, que está nos distraindo, em nome do Senhor Jesus, limpa dos nossos ouvidos, Senhor, para que estejamos focados em ti, meu Pai, em nome de Jesus. Ainda quero te pedir pelo ministério, Senhor, meu Pai, abençoa este ministério, e todos os ministérios que estão ouvindo aí na live, Senhor. Pai, que haja, Senhor, meu Pai, a tua presença em todos eles, Pai. Deus querido, Pai amado, que seja pregado um evangelho genuíno e verdadeiro, Pai. Sim, sem invenção, sem colocar, Senhor, meu Pai, coisas que não provém do Senhor, Pai. Que seja pregada a tua palavra que é eficaz, ela é viva, ela é verdadeira, ela é genuína, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a todos. Abençoa o nosso ancião, o irmão Rodrigo, abençoa o irmão Wayne, abençoa o irmão Tiago, o irmão Rafael, e o irmão Bruno, agora o outro irmãozinho que está nos ajudando aqui hoje, Senhor. Abençoa todos esses que estão à frente da obra, que faz com tanto amor, com tanto carinho. Venha revesti-lo das tuas armaduras celestiais, meu Pai. Venha dar sabedoria espiritual a eles. Abençoa a mim, abençoa a Kátia, Senhor, meu Pai. Abençoa a irmã Mônica e tantos outros que o Senhor preparar para esta obra, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria espiritual, nos dê discernimento, nos dê entendimento, revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, tudo isso nós queremos te agradecer e queremos te pedir também, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo é tu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor.
Aleluias. Eu não sei como você está na sua casa. Eu não sei o que você está sentindo na sua casa. Mas hoje é dia de alegria. Hoje é dia que o Senhor age. Hoje é dia que o Senhor faz renovação na sua vida. Chega de sofrer. Chega de tristeza. Mas também chega de mimimi. Está na hora de você dar o grito da vitória. Ninguém para ouvir a palavra de Deus e sai vazia. Ninguém pede oração só porque quer oração. O Senhor, Ele está aqui. Ele vive no meio de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nós estamos no momento dos recados. Glória a Deus. Grande é o seu nome. O Senhor é lindo em nossas vidas. Meu coração queima de alegria. Muita alegria. Porque o fôlego de vida é o Senhor que nos dá. Amém. Estava eu lendo uns textos, e nesse texto ele falava uns itens e uma frase me chamou a atenção. Você que está nos ouvindo, que pode pegar um papel e caneta, pega aí. Vai pegando papelzinho e caneta enquanto eu estou falando, para você não perder essa parte, que essa parte é muito importante. E eu li esse pedacinho de papel e ele falava assim, que a laranja, ela é uma vitamina necessária para o corpo humano e que ajuda a prevenir certas doenças, porque possui vitamina C, não é isso? Qual é a vitamina do crente? Qual é a vitamina do cristão? Aqui tem. Aqui tem essa vitamina. E o mais lindo, ela é gratuita. E o mais lindo, ela é poderosa. Basta você vir e pegar. Ah, mas como que toma? Toda hora? A hora que você quiser. Não tem contraindicação. Por que eu digo isso? Vou te falar por quê. Temos essa vitamina vários dias aqui. Nós temos ela nos dias dos nossos cultos de Santa Ceia, que acontece todo dia 14, que acontecerá, no dia 14 do 2 às 10, no dia 16, que é uma terça, às 14 horas. Nós vamos ter o culto ensaio aqui de Alphaville no dia 21 do 2, por isso eu falei para você pegar o papelzinho e caneta, porque é bastante coisa. E se você quer a vitamina, você tem que anotar que dia que está disponível. E eu vou te dizer uma coisa para a sua alegria e para a raiva do inimigo. Tristeza dele, não tem nada a ver com ele. Não gosto dele mesmo. Então, para enfurecer mais ele, foi determinado por nosso ministério fazer um culto de 30 dias. Se você não sabe, é 30 dias corrido. Ele se iniciou do dia 18 de janeiro e vai até o dia 16 de fevereiro. Já pensou essa vitamina? Disponível no mercado 30 dias, gratuito, que é a palavra de Deus? Só não pega quem não quer. Não é verdade, irmão? Só não pega quem não quer. Então, assim, o remédio para a sua vida, o remédio para essa alma está aqui. Esse culto ele foi determinado por nosso ministério, um sentido no coração do irmão, para agradecer o grande direção que o Senhor deu, para que essa vacina saísse, para que a gente tivesse aí algo para nos defender contra essa doença. E quando isso se iniciou, nós iniciamos esse culto diário presencial e também online. Então, vou resumir aqui, mas
devagar para que vocês possam entender todos os recados e todos os dias que nós temos essa vitamina maravilhosa que é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, nós temos o culto todas as terças, às 14 horas presencial e online, às quarta-feiras, às 20 horas presencial e online, no domingo tem às 10 da manhã e às 18h30, presencial e online. Então, nos domingos que nós não temos às 20, porque nós fazemos o da 18h30. Temos o culto das irmãs, todos os sábados, vocês estão convidadas sempre para nos ver pela live, mas para vir aqui também pessoalmente, não é, irmãs? Vocês querem conhecer elas ou não? Eu quero. Porque não é justo isso, irmãs. Eu vou falar com vocês agora. Vou perguntar até para as irmãs. É justo que elas vejam o nosso rostinho e a gente não vê quem está do outro lado? Elas falaram que não é justo. Então, eu também concordo. Não é justo você ver o nosso rostinho e nós não podemos ver o rostinho de vocês. Então, venha também aqui fazer conosco essa adoração maravilhosa, que é estar juntas, agradecendo, louvando, intercedendo uma pela outra. Amém? Todo sábado, às 10 da manhã, temos o presencial e online também. Mais alguma coisa aqui? Nós temos as aulas de música, também nos domingos, às 8h30, temos o instrumento de sopro e após o culto das 18h30 tem instrumento de corda. Essas aulas, elas são gratuitas. Então, se você tiver coragem, determinação e quiser, pode vir, que tem espaço para você aqui, tá bom? A mesa do amor. A mesa do amor, nós trabalhamos ela com os alimentos perecíveis. Muitas das... Não perecíveis, desculpa, obrigada, Mara. Os não perecíveis, porque sabemos nós que às vezes temos que comer na nossa mesa, mas tem muita mesa aí que está faltando. Não é aí a palavra que alimenta a alma, porque a gente precisa da palavra que alimenta o espírito, mas a palavra também que necessita, né, o alimento físico para o nosso corpo também se faz necessário. E aqui a gente deixa essa abertura para que você possa estar sempre separando alguma coisa para poder trazer à casa do Senhor, para que a gente possa estar junto com esse grupo de irmãos que fazem esse trabalho. Como a irmã Mara sempre fala, ela cita, eu achei bem legal isso, para não esquecer, põe perto da bolsa, põe perto da chave, põe perto da porta, põe perto de algum lugar, aquela sacolinha que você foi lá no seu armário e olhou e falou, isso aqui eu não vou precisar agora, isso aqui eu posso doar, isso aqui eu posso tirar e separar. Porque eu tenho certeza que vai ter uma família te agradecendo, porque você estará ajudando mais uma família necessitada, amém? E, por enquanto, devido aos nossos cultos dos 30 dias presenciais às 20 horas, a gente realizava as orações de segunda-feira às 20. Somente oração, é 1 hora aqui, clamando, exaltando o nome de Deus, assim, pedindo para Deus descer do céu mesmo com aquela porção maravilhosa. E como a gente está fazendo o culto, então não dá para fazer as duas coisas, então, por enquanto, até o dia 16, que eu não sei que dia que vai cair, né, então, da semana, a Mara está me dizendo que talvez é numa terça, então, daí, no caso, na próxima segunda, mas a gente anuncia para vocês, a gente vai estar reativando novamente nossas orações. É um círculo de oração para todo mundo, para quem quiser, eu não digo, acho que para quem deseja esse momento, porque Deus, ele te ouve, irmã, irmãos, nós que estamos aqui também, né? Deus ouve você, não é, irmã? Deus ouve a gente em qualquer momento, mas você parar para ir num determinado lugar e dizer assim, Senhor, eu me largo, eu esqueço tudo agora, é como você pega ali a sua caixinha de problema, de situações, de cansaço, deixa de lado e põe para Deus uma caixinha vazia e ali você fala, Senhor, enche ela. E aí você dobra o joelho e vai falando, Senhor, enche ela, e você só sai dali com a caixinha cheia. E pode perguntar para as irmãs que vêm, para os irmãos que vêm aqui na segunda, nas orações das 20 horas, como essa caixinha sai? Ela sai transbordante, às vezes, não dá nem para a gente carregar. De tão alegria, de tão maravilhoso que é quando o Senhor fala conosco e atende as nossas orações. Oramos também por todos vocês nesse momento, a gente intercede pelo ministério, intercede por causas que chega até nós, porque às vezes chega a casos diferentes, específicos, nós apresentamos. É um momento que eu falo que é algo assim tremendo e maravilhoso, que é a oração. É você ter uma casa física
mas com pessoas que realmente estão ali orando para que essa casa física não fique só em parede. Porque o que nós queremos não é só fisicamente você aqui, é você estar aqui de coração e alma. Porque o Senhor sempre está. O Senhor sempre está conosco. Nós temos então essa mesa, nós temos a oração. E também tem a programação na rádio, né? Nós temos todos os dias ao vivo, das 6 às 8 da manhã, pela Sara Brasil, na FM 101.3, e é 24 horas pelo nosso aplicativo CCA Cristã Apostólica. É isso, irmão? O irmão está dizendo para mim que é isso. É o irmão Oliver. Irmão, você perdoa, porque às vezes a gente ainda, né? O irmão que está nos ajudando agora, a gente está aqui se conhecendo, e aí a gente às vezes não lembra. Eu mesmo sou ruim de nome, viu, irmão? Você nem pergunte, porque eu sou a que troca Eliana por Eliane e Eliana, e vou trocando tudo. Mas o mais importante é que, na hora que a gente dobra o joelho, todas as faces das pessoas vêm em nossa mente. E eu não preciso saber nome. A gente não precisa de nome. A gente precisa de um tocar de Deus. E na hora que você toca, você ora, e Deus sabe onde é. Hoje a gente recebe oração de vocês no papel, quando vocês pedem. Mas a gente não sabe, nem precisa saber, mas o Senhor sabe quem é. E é o suficiente, não é isso? Tem mais alguma coisa? Passei abatido aqui, irmã Mari, irmã Mônica, irmãs. É só isso? Ninguém tem mais nada para dizer? Então tá bom. Nós estamos o que agora? Na hora dos testemunhos? Ah, não é possível. Calma, calma. Uma de cada vez. Irmãs, elas fizeram uma fila aqui, correndo, as duas, tá tudo atropelada para testemunhar. Calma, irmãs. Distanciamento e uma por vez, hein? Calma. Esse é o momento mais gostoso. É o momento que a gente tem para falar para as outras pessoas, falar para os outros irmãos, para as outras irmãs, o que o Senhor faz ou o que o Senhor fez nas nossas vidas. Está aberto esse momento, vocês fiquem à vontade, sem ter vergonha. Quem tiver pode vir, em nome do Senhor Jesus. Olha, elas estão com vergonha, irmãs. Vocês não têm noção do que elas estão fazendo aqui comigo. Vocês não vão me deixar aqui sozinha, né? Eu estou aqui, ó, irmãs. Você quer vir da live e vir testemunhar? Pode vir, irmã. Pode. Se sinta à vontade. Ai, a irmã, ela veio, Senhor, glória a Deus. Tem testemunha aí, ó. Se prepara para receber, hein? Amém, irmã. Que Deus seja louvado. Amém. Nesta manhã, eu quero agradecer ao Senhor por uma bênção que Ele me deu. Foi a maior Glória e melhor a Deus. bênção que Ele me deu. E no mês de junho vai para 10 anos. Eu, durante a minha mocidade, eu não tinha nenhum planejamento para ser mãe. Eu tinha medo, eu tinha receio de criar um filho. E muitas das vezes, quando essa situação me pegava, eu falava, Senhor, eu não quero ser mãe, porque eu não tenho condição de criar um filho. E um dia, a minha irmã mais velha me ligou e falou assim, o irmão Oscar e a irmã Lícia vai fazer um culto de adoração, de oração, lá na casa deles, e pediu para te convidar. E assim, o convite estava feito. Naquele momento, eu não sabia como contar para o pai do meu filho, mas mesmo assim, levei o convite para ele. E assim, Deus tocou no coração, nós fomos. Era uma tarde de sábado, por volta de umas 4 horas, e aquele culto de oração, de louvor, ele se estendeu até às 10 horas da noite. E, dado o momento, quem nos convidou para estar na casa dele, naquele culto, ele ficava passando de um lado para o outro, e eu falava, Senhor, ele deve ter algum recado para me dar. Põe força nele, eu aceito. E se não for para mim, se for para o pai do meu filho, pode entregar, Senhor. Irmãs, eu confesso que quando ele se aproximou, eu gelei, mas eu nem imaginava o que seria. E aí ele falou assim para nós, eis que Deus está mandando um varão. Deus está mandando um varão para a vida de vocês. Naquela hora eu regalei um olho assim, assustada,
Mas não falei nada, fiquei quietinha e só falei: Senhor, eu acho que não é isso que ele tem que falar. Eu não tenho condição de ter um filho. Eu não tenho coragem, eu tenho medo de criar um filho nesse mundo que a gente vive. Como eu vou criar, Senhor, uma vida nas minhas mãos? Eu confesso que ele entregou essa parte, ele voltou novamente, falou novamente, ele falou: eis que eu já vejo um varão no seu ventre. E ali eu continuei quieta, não falei nada. Quando ele se afastou, continuou cantando os louvores, eu olhei para a cara do pai do meu filho, eu falei: não se anima, não é para você se animar não, em casa eu te falo. E assim eu fiquei meia preocupada com aquilo, não recebi muito bem, porque eu sempre tive medo. Quando chegou em casa eu falei para ele não estava no Espírito de Deus, porque eu não quero um filho, eu tenho medo de criar um filho. Como que eu vou dar o melhor para ele, alimentar, dar estudo? E a criança, quando nasce, eu não entendo nada, porque a criança chora, eu não entendo nada, não sei o que está acontecendo. E assim ele falou: se Deus falou, Deus vai dar. Deus não mente, Deus vai dar. E aí ele começou, durante uma semana ele ficava: eu já escolhi o nome, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E eu ficava meio aborrecida porque eu não estava preparada. Mas eu confesso que Deus estava com tudo preparado e foi a melhor coisa que Deus preparou para mim. Passou-se alguns dias, eu tinha uma viagem para fazer, passou-se 23 dias. Eu tinha uma viagem a trabalho para fazer para a cidade de Barretos, numa das fábricas que tem na empresa que eu trabalho, para conhecer o processo de abate de gado, né, e de embalar os produtos. E eu fui para Barretos, fiquei 3 dias lá. Quando eu voltei, meus pés estavam inchados, minhas mãos inchadas. E quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho, após a viagem, uma das minhas colegas falou: nossa, você está grávida. Eu olhei para ela e falei: claro que não, né? E ela era muito amiga minha, muito, muito, muito. Hoje ela não trabalha mais comigo. E aí ela falou assim: vou fazer uma aposta com você. Na hora do almoço a gente vai no Delboni, eu pago o exame porque eu sei que vai dar positivo e você me devolve o dinheiro do exame. Se der negativo, você não me devolve o dinheiro do exame. Eu dei risada, eu falei: você é boba, menina. Eu não estou grávida, isso aqui é por causa da viagem. Fiquei muitas horas dentro do veículo e mais de 4 horas para ir, para voltar. A cidade é muito quente. Não, isso aqui amanhã já tá bom. Ela falou: não tá, você tá grávida. E aí eu fiquei encucada e na hora do almoço aquele negócio ferveu dentro de mim. E eu falei: Senhor, eu não tenho condição de ser mãe, não tenho condição nenhuma. E aí fomos fazer o exame. Quando eu fiz o exame, na hora que eu saí, o dom da maternidade já estava no meu coração. Eu já queria ser mãe, eu já queria ver a carinha dele ou dela, mas eu ainda sabia que era menino por causa da palavra que Deus colocou na boca daquele irmão. Não peguei o exame porque demorava na época, isso há quase 10 anos atrás. E quando eu cheguei em casa, eu nem tinha coragem de esperar, na verdade, paciência de esperar pegar o exame no computador em casa. Eu parei numa lan house, na época era bem pertinho de casa. Eu falei: não, vou parar aqui mesmo, eu já vou imprimir esse exame. Quando eu peguei o exame, ele deu positivo. E quando ele deu positivo que eu estava grávida, eu falei: Senhor, foi você que me deu. Se você me deu, eu vou conseguir. Se você me deu, eu vou fazer o melhor de mim. Eu não vou fazer nada pela metade. Eu vou fazer o melhor de mim. E assim eu cheguei em casa, apresentei o exame para o pai do meu filho. Ele falou: tá vendo como Deus fala e cumpre? Eu sabia. Ele já tinha o nome, ele já estava todo feliz. E assim eu segui a maternidade todinha, a minha gravidez foi super tranquila. Eu falo que a gravidez eu estava melhor do que sem estar grávida. Eu não tive enjoo, eu não tive dores, nem parecia que eu estava grávida. E Deus foi tão maravilhoso que quando eu voltei a trabalhar, a preocupação não saía do meu coração. E uma amiga minha me trouxe um CD com 3 músicas evangélicas. E ela falou: eu gravei para você essas músicas, são só 3 louvores, mas eles vão, se você prestar atenção todos os dias na letra dele, toda vez que você ouvir, você vai sentir Deus bem pertinho de você. E eu ouvia um louvor
todos os momentos. Eu até voltava o louvor, eu não completava as 3 até o final, eu voltava, que era aquele que fala: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Eu agradeço a Deus, porque esse louvor eu cantava todos os dias, porque eu falava: Jesus, tu é muito grande na minha vida. Eu agradeço e louvo a Deus pela vida do meu filho. Deus me deu um filho, Deus preparou. Tem momentos que eu vou sair de casa, de vez de eu cuidar dele, na grande maioria ele que cuida de mim. Ele fala: mamãe, leva a blusa, vai esfriar. E aí eu falo: ai não, hoje não, vou levar a blusa nada não. Aí quando eu chego no meio do caminho, esfriou o tempo, eu lembro: nossa, eu devia ter. Porque eu cuido dele, ele também cuida de mim. Então, nesta manhã, eu louvo a Deus, porque Deus prometeu me dar um filho. Deus cumpriu, Deus me deu, e foi a melhor e maior bênção que Deus já me deu na minha vida. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém mais? Não? Estão todas em paz? Essa parte que a irmã falou de medo de gravidez de 1, imagine eu na maternidade com 2. Enquanto está na barriga, tem um primeiro susto. Ah, é gêmeos, tudo bem, 2. Aí você vai cuidando, está dentro da barriga, você não sei onde você vai, eles vão. E a pessoa aqui tão grandona, com 1,57 m, acho que eu tenho, com a barriga só crescendo, você olhava nas caras das pessoas aquele olhar de desespero, de assustador, você vai explodir, a sua barriga vai explodir, porque foi crescendo, né? E eu pequena. Mas também foi uma gestação maravilhosa. Mas isso que a irmã falou, eu também senti quando eu vi os 2 no bercinho do hospital, do meu lado, 2 berços, 2 crianças. E quando eu entrei na minha casa com eles, pelo primeiro dia que eu tive alta do hospital, aí você olha assim e fala: e agora? Eu não sabia que hora que era mamar de um, mamar de outro. Para levar no pediatra, a Mara muitas das vezes me acompanhava, eu tinha que anotar, porque ele fazia pergunta, tipo, fez as necessidades, ou chorou, ou comeu, ou teve alguma coisa, eu não sabia dizer de quem era quem. Então, eu comecei a fazer uma agenda do meu filho e da minha filha, que eu tenho um casal de gêmeos hoje, eles têm 15 anos, mas o Senhor sustentou, o Senhor deu a nós toda a estrutura. Tanto que a minha mãe fala, nossa, a minha irmã falou, ainda bem que Deus sabe para quem dá os filhos e para quem que Ele escolheu da nossa família dar os gêmeos, porque se fosse para mim eu não ia dar conta. E realmente, quando eu me deparei, eu estava ali já cuidando das crianças, meu esposo estava trabalhando, ele chegava, as casas estavam arrumadas, as crianças estavam prontinhas, a janta estava pronta, era para sair, eu sempre conseguia sair, me arrumar tudo certinha. Então, o Senhor foi assim, me dando as estruturas, e quando eu realmente também me determinei a dizer, não, agora eu tenho que fazer, senão como que vai ficar? E o Senhor, Ele capacita mesmo a gente, quando Ele dá todas as coisas, Ele não se engana quando Ele entrega as coisas para a gente, né? Nada mais, estão todas em paz, alguma coisa a mais? Então, por esta parte, Deus seja louvado. Amém? Vamos, então, estar louvando agora mais um louvor, mais um hino, para que o Senhor possa realmente descer do céu a Tua palavra, amém? O hino é o 206. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Unidos agrademos
Jesus. Aleluia, Aleluia, Jesus. Jesus. Glórias a Ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, troca para mim por esse. Glória a Deus. Santo Deus. Amém. Nessa mesma comunhão, nesse mesmo espírito, até aqui a gente leva o culto de uma forma melhor, mais descontraída, a gente fala, a gente ora, a gente ri, a gente, leva de uma forma mais leve, mais solta, porque o cristão tem que ser assim. Não podemos estar o tempo todo só amarrado, só murmurado, só entristecido, só agoniado, só pensando em situações difíceis. A gente precisa virar a página e continuar. Então, o culto, a presença de Deus é do começo, meio e fim. E Ele se agrada da forma que nós fazemos. Porque fazemos com amor, porque fazemos com respeito, porque fazemos com a direção do nosso Deus. Mas quando chegamos nessa parte, já não somos mais nós. Quando chegamos nessa parte, já não é mais nós que fazemos o que pensamos em fazer, em trazer, em falar. Planejamos, oramos por um momento que o Senhor traga a palavra, mas o Senhor, Ele conduz todas as coisas da forma que Ele quer. Receba desse momento a palavra de Deus. Amém? A palavra hoje para nós, nessa manhã linda e maravilhosa, se encontra em João, no capítulo 24, no verso 36. Todos de pé, em nome do Senhor Jesus, para fazermos essa leitura. João 24. Não, é João só. Não. Desculpa, falei errado, irmãos. Desculpa. É que eu virei a página última aqui do capítulo e falei João, ia dividir a página, desculpa, perdão. É Lucas 24, verso 36. É que aí ele já dá divisa com a página de João e eu acabei falando João, perdão. Vocês estão ligadas, hein? Olha, irmãs, e você aí na live estava ligadinha, achando que a irmã Kátia falou, o que essa irmã está falando aí que não tem esse número? Nem tem então, né? Olha lá, não tem, ela está dizendo assim para minha irmã, não tem não, irmã, onde você achou? Deus te revelou essa palavra? Deus revelou para mim, irmã, de João 24, o que eu posso fazer? Não, estou brincando, é que a página está dividida e eu acabei falando no nome de João aqui, mas é Lucas 24, no verso 36. Vou fazer algo diferente com você nessa manhã. Você já está com a Bíblia aberta? Ou você está em algum momento que você consegue abrir essa palavra? Nós aqui já estamos com a palavra de Deus aberta. E eu vou pedir, se você conseguir fazer isso, faça junto conosco. Você vai estender a sua mão e nós vamos orar. Porque a palavra não é dirigida pelo homem. A palavra ela é dirigida e feita por Deus. Deus usa o servo e a serva quem Ele quer. Até um animal Ele usou para falar com uma pessoa. Na Bíblia diz isso. Então, se você realmente precisa de algo desse nosso Deus, que já se fez presente em nosso lugar mais do que nunca na minha vida e na sua vida, ora junto com a gente. Pai querido, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. O Senhor contemplou as nossas vidas, mais um momento de estarmos aqui. Peço, Senhor, como uma parte de referência, ó Pai, de todos que agora estão junto conosco, orando na live, orando aqui na casa de oração, que o Senhor venha, ó Pai, derramar do céu um pedacinho para nós,
a porção necessária que precisamos para nós, o ensinamento necessário. Conduz a tua palavra, ó Pai, nesta manhã, e que o Senhor venha, Pai, colocar em nossos corações, e que principalmente nós possamos estar com os ouvidos e os corações limpos para receber a tua palavra. Que ao começarmos a ler, não é apenas um livro lido, mas será a tua voz iniciada, ó Pai, através desses microfones, e estarão já penetrando, ó Pai, na vida e da alma daqueles que aqui junto conosco está ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Lucas 24, 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantando e atemorizados, pensaram que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria estavam maravilhados, disseram-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentou-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o arrependimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra linda e maravilhosa para você e para mim nessa manhã. Por que, irmã, está falando assim? Porque nós estamos falando de um homem que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nós estamos falando de um homem que vive no meio de nós. De um homem no qual Deus enviou na terra para que a gente tivesse a salvação, para que nós tivéssemos ali algo para termos um reino eterno, onde não tem dor e não há tristeza. Aqui nós estamos falando do homem chamado Jesus, que tinha aqui na terra uma missão, né? Ele veio na terra como homem, passou sofrimentos, tinha dor, tinha fome, e Deus encaminhou ele à terra para que ele fizesse algo para salvar o seu povo, os seus filhos, no qual Deus havia feito a cada um de nós. E Jesus vindo à terra, tinha ele que estar levando ao Evangelho, falando desse Pai maravilhoso, falando desse Deus tremendo que é em nossas vidas. E não é uma trajetória fácil. Não foi uma missão tão simples assim. É fácil a gente falar a história de uma pessoa rapidamente. Ele nasceu, ele viveu, ele fez missão, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Rapidinho a gente conta. Difícil é viver a cada pedacinho desse. Difícil foi estar ali, dia a dia, cumprindo ordem direta do Pai, sem lado de um A ou do B, ele já estava disposto a isso, ele foi para a terra por isso, ele estava determinado, ele sabia o que iria ter que enfrentar nessa missão. E eu vejo assim, mediante rapidamente essa parte, mediante em tudo que Jesus estava fazendo, chegou acho que um momento que Jesus falou assim: olha, Pai, preciso de reforço aí, né? Que sozinho, né? Estou sozinho aqui, estou fazendo aqui, mas não está rendendo, né? Eu preciso de ajuda.
Preciso de uma ajuda sua. Só que Deus já tinha feito tudo, Deus já tinha preparado, Deus já sabia de tudo. Tá bom, meu filho, já está tudo certo, se preocupa não. Vai aí que você vai encontrar mais 12 homens para te ajudar. Já estão separados, já está tudo certo. Mas você vai achar, pode procurar aí 12 homens que você vai achar para te ajudar nessa missão. E Jesus foi lá e procurou. Hoje, por nós, a gente conhece muito bem essa história, que esses 12 homens são os discípulos que ele realmente viu ali, que teria que estar, e para que essa mensagem, a intenção de Jesus era que todos, e até hoje ainda todos, conheçam e vivam, experimentem quem é Deus, quem é tudo isso que nós pregamos, porque muitas pessoas acham que nós cristãos somos loucos de acreditar em alguém que a gente nunca viu, que a gente nunca teve tete a tete. Né? É doida. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que você está falando? Eu nunca vi. Como você pode acreditar em algo que você nunca viu? Como é que você pode estar aí de pé sem o fôlego de vida? Como é que você pode abrir o olho sem que Deus permita? E aí, assim, Jesus teve esses homens, preparou, e não buscou homens de grande porte, de grande governo, não. Não pegou príncipe, reis, aqueles assim que tinham muito assim importância na época, pois ele pegou os mais simples, pescadores, marceneiros, não sei as outras funções de todos os discípulos, mas ele pegou as pessoas de mais simples profissões, mas que tinha um coração quebrantado para fazer aquilo que realmente teria que ser feito. Jesus pegou os discípulos e treinou cada um deles, ensinou. E aonde Jesus passava, aonde Jesus ia, os milagres aconteciam. Aonde ia, Jesus era acompanhado por multidões. Era tão gostoso ouvir a voz de Deus, eu acredito que era tão gostoso estar perto dele, que as pessoas acompanhavam ele sem saber para onde ele ia, o que ele ia fazer, não se preocupava às vezes se está com fome ou se não está, porque ali ele providenciava o maná, providenciava os alimentos, curava as pessoas, e esses 12 homens acompanhando e vendo tudo isso de perto. Assim a gente também faz quando a gente gosta de alguém, não é? Quando a gente tem uma carisma por uma pessoa, quando a gente sente algo por alguém, a gente quer ficar perto, a gente quer ouvir essa pessoa, quer pedir conselho às vezes, quer ter alguma orientação. E com Jesus na terra era assim. Jesus, ele tinha essa essência de aonde ele passava, por onde ele ia, ele pegava as experiências dos lugares e ali mesmo ele já ministrava em cima daquilo. E as pessoas conseguiam entender e maravilhavam com aquilo que ele falava, sem contar os milagres que ele fazia. Nós conhecemos a mulher que tocou e foi curada, nós conhecemos a palavra que ele fez um lodo na terra ali, com um barro, pôs no olho, e ele também começou a enxergar, e assim tantos outros testemunhos que a gente conhece. Só que os discípulos, eles estavam treinados, eles tinham esse conhecimento, eles viam tudo isso, mas eles não tinham ainda o poder. Eles não conheciam, eles não tinham essa ainda descido até eles a autoridade para que eles fizessem isso. E ali Jesus passava, e por onde ele passava, ele falava e ensinava para os discípulos e falava: olha, vocês, não só para os discípulos, mas eu acredito em todos, mas de uma certa forma, resumidamente, eu entendo assim que ele falava para os discípulos: vocês, meus queridos irmãos em Cristo, vamos dizer que ele fale assim, meus primos, meus irmãos, meus filhos que me acompanhem, vocês terão poderes para pisar em serpentes e escorpiões. Vocês terão poderes para entrar na cidade, mesmo que a cidade não me conheça, mesmo que a cidade não deixe ninguém entrar, porque é uma cidade muito difícil, de um povo ruim, vocês terão autonomia para entrar, ainda falar do meu nome, ainda resgatar esse povo. E o mais lindo ainda, meus filhos, que vocês vão ter o poder de comer coisas, vão te oferecerem coisas que têm veneno ou que são mortíferas, mas você não será atingido, nada irá acontecer, nada vai te fazer mal. Vocês vão comer, às vezes vocês não vão nem perceber que aquilo era um veneno, mas mesmo assim as pessoas vão estar lá esperando que aconteça e não vai acontecer nada, porque terá sobre você o poder do Espírito Santo. Olha o ensinamento desse Jesus para esses homens. Olha o que esses homens acompanharam do lado de Jesus. E assim eles foram. E Jesus a cada dia ia ensinando.
ensinando cada passo, seguindo e seguindo e seguindo por multidões e multidões. Aí eu paro e penso assim, pergunto: você quer essa marca? Ou você quer marcar a vida de alguém? Aleluias. Você quer ser um discípulo de Deus nesta terra? Quer? Quer mesmo, irmã? Você quer mesmo, irmã? Você quer ter a mesma virtude? Você quer ter o mesmo poder? Você quer ter essa autonomia? Aí, querer, a gente quer. Difícil é o conseguir. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Você vai orar? Ora com poder. Você vai falar das coisas de Deus? Fala com poder. Você vai sair da rua da sua casa. Quando você sair, saia determinada, saia com poder. Você vai ter que falar para alguém algo que você viu ali, que você está te incomodando no seu coração, que está te corroendo, que você está vendo que você tem que falar e você não sabe, você orou, você fala com poder. Vai lá e faça. Não tenha o medo. A palavra diz que o Senhor já ensinou os discípulos para que tivesse isso, mas a promessa, a palavra não é só para os discípulos, são para todos nós. Então não faça assim, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, não sei o que, rapaz. Não, Senhor, estou aqui, Senhor, é assim. Olha, vem aqui, senta aqui. Olha, está no meu coração que o Senhor está falando que você está triste, por isso, assim, 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 assim. Mas fala o que o Senhor fala com a sua determinação, porque o seu coração arde quando isso acontece. Arde. O coração arde, você fica trêmula, algum sinal Deus te dá para que você faça alguma coisa. E em todas as outras ações, o que você vai precisar fazer? Faça com determinação. Faça com poder. Não faça mais ou menos. Mas tem um porém. Fazer tudo isso, ou para ter tudo isso, para você ser uma testemunha de Deus na terra, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa saber quem é esse Deus. Você já ouviu várias palavras, não é verdade? Quantas palavras você já ouviu? Você já ouviu vários testemunhos aqui na live, em qualquer outro lugar. Você já presenciou vários acontecimentos. Aí você fala assim, já fiz isso, já fiz aquilo. Só que aí você ora e não tem poder. Jejua e não tem poder. Vai falar da palavra e não tem poder. Participou de culto de doutrina, mas não tem poder. Você participou da Santa Ceia, que é algo maravilhoso e tremendo, mas continua na mesma coisa. Continua sem acontecer nada. Você se auto-questiona dizendo, Senhor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já fiz tudo o que o Senhor está determinando, mas nada acontece, mas nada funciona, tudo está igual. Sabe por quê? Porque até agora, você só ouviu falar. Receba de Deus hoje o poder para fazer. Receba de Deus hoje a autonomia para você pisar na cabeça do inimigo e dizer para ele que quem é na sua vida é Deus e mais ninguém. Para você dizer para você mesmo o que você precisa fazer, que está difícil, está doendo, mas que você vencedor, porque você é mais que tudo, porque o Senhor é contigo, é o Senhor que manda a direção, e uma vez dada, Ele não volta atrás, uma vez você feita a sua parte, Jesus também te acompanha e você não irá se arrepender. Chega de ver as coisas e não acontecer as coisas. Chega de você falar para as pessoas desse Deus maravilhoso, desse Pai tremendo, das coisas que você viu sem acontecer com você.
Receba de Deus esse poder que foi dado a essa palavra para nós, a essa promessa maravilhosa, no qual o Senhor fez com todos os discípulos e também vai fazer comigo e com você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou todos esses discípulos naquele período. E foi preparando eles, porque ele sabia que chegaria um dia que ele iria passar por um sofrimento tão grande, que é a morte de cruz, e que ali ele saberia que já ia ser o final de tudo, que a missão dele estaria concluída e que quem teria que tomar conta e dar continuidade era eles. A palavra que nós lemos foi mais ou menos o que aconteceu com 2 deles, se eu não me engano a palavra fala, que estavam na praia pescando. Quando Jesus falou e deu todas as orientações para eles, os treinamentos, Jesus falou de uma das ordens para ele, falou, ficai em Jerusalém, não saia daqui, fiquem aqui. Só que imagine você com o seu grande amigo, a sua grande pessoa que você tem do seu lado, chegar e estar ali numa cruz, crucificado inocentemente, com uma dor, um sofrimento tremendo, porque até chegar na cruz também não foi um caminho fácil, porque é fácil falar, foi crucificado, mas está aí até chegar lá. Quantas vezes foi chicoteado? Quantas coisas ele teve que carregar até lá? Quantas coisas as pessoas cuspiram e fizeram um monte de outras situações? Em pele, em carne. Não foi só falado, foi feito, foi sentido. E aí Jesus falando tudo isso, e falou, ficar em Jerusalém, independente de acontecer, fica aqui. Só que quando eles viram tudo isso, que aconteceu, tudo se dispersaram. Eles começaram a ir cada um para um lado, achando assim, bom, morreu meu amigo. Morreu a pessoa que eu seguia, morreu um grande amigo meu, estou triste, não sei, eu não vou ficar aqui. Cada um começou a se dispersar, a ir para outros lugares. E aí quando Jesus ressuscitou, que ele voltou, que ele apareceu então para Maria, que ela viu ali, que ela foi correr para contar para os irmãos dela o que tinha acontecido, Jesus percebe que eles já não estavam mais ali onde era para estar em Jerusalém. E você está onde? Aonde você está? Qual foi a ordem que Jesus falou para você fazer e continuar, e você está parado ou você está mudando o foco? Porque a gente pensa algo, só que Deus, ele sabe algo, é diferente. Nós sabemos até o que os nossos olhos vê, Deus sabe o que os nossos olhos não veem. O que você está desistindo? O que você está parando? Por que você está mudando o curso? A palavra não está dizendo ficar em Jerusalém? Por que está desistindo? Porque está difícil? Porque está doendo? Porque não aguento? Só porque eles viram ali que Jesus estava ali, eles esqueceram do que Jesus havia ensinado. Eles esqueceram as coisas que Deus já tinha preparado eles para fazer. E no momento que tinha que agir, todo mundo foi para o seu cantinho. Mas Jesus é nosso Pai. Ele ama você. Ele ama a mim. Sabe o que ele fez, mano? Sabe o que ele fez? Ele desceu, ainda em carne, desceu, se apresentou para as mulheres naquele dia, e ele começou a trazer de volta todos eles, com a mensagem, se reúnem lá, que lá eu vou falar com todos. Em um dos determinados momentos dessa palavra, é isso que Jesus está fazendo. Encontra com eles numa praia, onde eles estavam pescando de costume, ou seja, voltaram para suas atividades como normal do dia a dia, como se nada talvez tivesse mais para fazer. O que você volta? Por que você volta? Por que você para o passado e não continua para frente? Jesus voltou, Jesus foi na frente, foi até cada um, chegou neles na praia e falou, ei, por que você está com essa cara de espanto? Eles acharam que era um espírito, que era alguma outra coisa que estava na frente deles. Entendia que às vezes acho que era algo diferente, mas não compreendia o que estava acontecendo. Tanto que Jesus falou do pensamento deles ali. Por que vocês acham que é espírito? Por que eles estão espantados? E eles pegaram sem entender nada, olhando assim. Aí Jesus falou assim, por acaso o espírito tem carne? Tem pele e osso? O que tem aí para comer? Eles oferecem o peixe, eles comem ali. E até então, irmãs e irmãos, até esse momento da palavra, é nítido para a gente entender que eles não enxergavam quem era Jesus Cristo.
Eles não enxergavam quem realmente era aquele no qual eles seguiam por muitos e muitos anos. Eles não sabiam quem eram. E até esse momento Deus também não permitiu que eles soubessem, que eles reconhecessem quem era. Mas depois, mais para frente, Jesus permite. Jesus abre o olho. Jesus permite que eles vejam quem é Jesus, para que ele pudesse transmitir para eles a promessa de Deus. Se você até hoje não viu, se você até hoje não enxergou, não sabe do que eu estou falando, que é esse Deus maravilhoso, esse Jesus lindo, que a gente ama tanto, hoje cai por terra todas as vendas dos seus olhos. Hoje Jesus pegou aquele cotonete que só ele tem. Não é o de farmácia, o da Johnson, não estou falando marca não, mas não é esse. É um que só ele tem, e ele está passando. E ele está passando, e passa no outro. Está limpando, para você ouvir o que ele realmente quer para você nessa manhã. E o seu coração, ele está limpando, ele está tirando. Porque se ele estiver cheio, não consegue passar, não consegue depositar as coisas que ele precisa, que ele deseja, que ele quer para a sua vida. Porque o que ele quer para a sua vida não é o sofrimento, não é a tristeza, não é a dor. Mas se faz necessário passar isso para que você entenda que ele te ama e que ele quer algo melhor para você. Ou você vai pensando que os discípulos tiveram uma vida maravilhosa. Tiveram, porque e Paulo? E a história de Paulo, que nós conhecemos bem, um dos que eu consigo dizer hoje com mais convicção, quantas vezes esse homem sofreu? E era um perseguidor do crente, ele perseguia cristão, ele passou a não ser mais perseguidor e sim ser um discípulo a falar as coisas ao contrário. O que ele era contra, ele passou a ser a favor. E a vida dele não foi fácil. E ele não venceu? E Jesus não estava com ele? Tantos outros, até Pedro que mentiu a Deus, até Pedro que negou a Deus, não estava ali depois falando e pregando do evangelho? E o que você acha que Jesus está fazendo com você? Por que você acha que Jesus está apertando ou direcionando? Porque algo precisa melhorar, porque algo precisa te fortalecer, porque a fé não é naquilo que você vê, é naquilo que você não vê. Acreditar não é acreditar que você, num algo que você deseja, que está ali, que você paga, paguei, comprei, é meu. Crer e desejar é você ir correr atrás também das coisas, tipo, com o seu sacrifício e com a sua determinação. Eu posso pagar uma faculdade, que eu creio, eu desejo, eu estou pagando, eu desejo pagar. Eu posso até desejar e pagar. Mas e se eu não estudar, eu vou passar? Não, a gente não consegue, né? Não tem como. E ali esses discípulos se dispersaram, Jesus foi um por um buscar eles para entregar e finalizar a promessa de Deus sobre a vida deles. E eles derem a continuação da obra que o Senhor fez lá atrás, que continua sendo feito, que fez ontem, que fez, que vai fazer amanhã, que vai fazer depois, porque eu e você é uma discípula dele. Com certeza é, basta querer se você ainda não é. Ah, porque não. Se você acredita, se você sabe, Deus fez algo na sua vida. Eu acredito até mesmo quem falar eu não sou evangélico, eu duvido que o Senhor não fez algo na vida dessa pessoa. Se você começar a conversar com essa pessoa, e essa pessoa falar, começar a contar a vida dela, ele vai falar, nossa, irmã, eu estava dirigindo um dia na rua, e aí estava uma estrada, veio um caminhão, me fechou, e aí eu desviei, e aí eu saí, nada me aconteceu, foi um livramento. Eles estavam talvez como esse discípulo, ele não entendeu, ele não conhece Jesus. Então ele não sabia do que ia acontecer, mas quando ele te contou, você sabia que ali era a mão de Deus. E aqui Jesus justamente fez isso, tirou as vendas dos olhos deles, deixou que ele entendesse quem realmente era que estava com ele, e aí sim eles entenderam o recado que Deus deu para a vida deles, e entregou para eles a grande promessa. Porque Deus falou, que vinhais que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as escrituras. O Senhor diz também na palavra que quando ele fala toda essa parte, Deus mostra para ele e fala assim, para mim e para a sua vida. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, até que do alto sejais revestido de poder. Foi assim
que Jesus fez. Foi assim que Jesus atuou. Jesus acolheu as pessoas, porque aonde você estiver, ou aonde você aqui, irmã, sentir, e que você imaginar, Deus vai te buscar. Deus vai te pegar. Deus vai te trazer. Ele vai te acolher. E tenho mais, Ele vai te ensinar tudo de novo. Ele vai te treinar passo a passo. Sabe treinamento de empresa? Quem trabalha em empresa, às vezes eu trabalho muito, eu passo muito por isso, que vai treinando. Às vezes é um treinamento que eu já conheço, já sei, mas eu sou, né, pela norma da empresa, eu tenho que fazer novamente. Então, Jesus vai te fazer novamente para você entender quem é Ele na sua vida. E não é o de falar, é o de fazer. É a hora de agir, é a hora de você receber e concluir na sua vida o seja revestido de poder. Não é só uma frase bonita, não. É a hora da determinação mesmo. Seja revestido do poder. Faça o que você precisa fazer com autoridade. Jesus pegou, Jesus ensinou, passou para eles, e quando ele já passou tudo para eles, falou, agora vocês estão revestidos. Tanto que aonde eles iam, eles tinham já autonomia para fazer aquilo que o Senhor havia ensinado para eles na prática. Chega de ouvir treinamento, chega de ficar fazendo reciclagem toda hora, ouvindo palavra, jejuando, buscando culto de doutrina, participa só da Santa Ceia, porque um dia, aqui ainda a gente faz uma vez no mês, mas tem igrejas que às vezes não faz sempre assim, mas parece que só o dia da Santa Ceia é aquele dia que você se prepara, que você age, porque é um dia especial, é um dia lindo e maravilhoso, porque representa a ressurreição de Cristo, e o sangue e o corpo dele é o que nós vamos fazer até que ele venha nos buscar. Só que você também precisa entender que além de ficar ouvindo e vendo, você precisa agir e fazer. Todas as coisas são para mim e para você. Todas as coisas, não tem exceção de pessoas. A palavra de Deus, ela não descreve para um ou para outro. A palavra de Deus é para todas. A promessa não está dizendo aqui. A promessa que eu venho te dar é para Maria, Joaquina, João, não. A palavra é para todo mundo. A palavra que Jesus viveu fisicamente há anos atrás é a mesma de hoje, a mesma de amanhã, é a mesma de sempre, até que Jesus volte. Vamos fazer Deus maior que todas as coisas em nossas vidas. Vamos viver a esse Deus. Vamos declarar quem é Deus em nossa vida. Vamos falar para as pessoas realmente enxergarem e ver que há um Deus sobre a sua vida. Temos que contar das outras pessoas o que foi feito de testemunho, mas melhor ainda é contar aquilo que Deus está fazendo e que vai fazer na tua vida e na minha vida. Amém? Por esta palavra, Deus seja louvado. Vamos estar orando para agradecer em nome do Senhor Jesus. Peço que traga essa oração aos nossos corações, a irmã Mônica, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, aleluia, Jesus. Santo Deus, aleluias. Todos de joelho, em nome do Senhor Jesus, para agradecer, amém? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso, Deus bendito, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai que se encontra no reino dos céus, eis que nesta manhã, Senhor, nós estamos de joelhos prostrados aos teus pés, para te agradecer, ó Deus, te agradecer por ter cuidado, Senhor, de nós nas noites que nós descansamos e também para te agradecer no acordar deste dia, Senhor. Ó Deus maravilhoso, como Tu és bom para nós, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nesta manhã nós também estamos na Sua presença, Senhor. Nós cantamos os hinos, Senhor, nós oramos inicialmente, Senhor, para apresentar e colocar nas Tuas mãos
todas as nossas causas, ó Deus. Senhor, Tu és tão bom, Tu és muito maravilhoso, ó Deus, porque a nós tem dado fôlego de vida, Senhor. A nós Tu tem dado, Senhor, o ouvir e o falar, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nesta manhã nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu já está conosco, Senhor, e até o findar deste dia Tu irás permanecer conosco, ó Deus. Deus, como Tu és bom, Senhor, nós nunca vamos esquecer de Te agradecer, Senhor. Nós nunca vamos esquecer de declarar que Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Deus querido. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, por todos que estiveram conosco na live, Senhor. Senhor, abençoa eles, ó Deus. Dá a eles aquilo que nossas mãos não alcançam, Senhor. Recompense a vida deles, ó Deus. Senhor, que nesta terra Tu ouça o clamor deles, ó Deus. Junto conosco nós também Te pedimos, Senhor. Ouve o nosso clamor, ó Deus. Senhor, vai ao encontro, Senhor, dos pedidos que eles fazem, Senhor. São tantos, ó Deus, mas Tu conhece, porque Tu és muito grande, Tu és muito poderoso, Senhor. Tudo que é impossível a nós é muito possível a Ti, Senhor. Essa certeza e essa possibilidade de que é possível a Ti nós temos, Senhor. Por isso nós Te pedimos, Senhor, vai ao encontro de cada um. Guia cada um, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Senhor, nós queremos Te agradecer por esta palavra maravilhosa que Tu trouxe a nós. Senhor Jesus, Tu és o maior exemplo de paz para nós. Tu és o maior exemplo, Senhor, que nós temos a Sua paz. Jesus, quantas guerras, quantas tribulações, quantas coisas Tu enfrentou em paz. E Tu diz no início da palavra da leitura: paz é conosco. Senhor, nós recebemos a Sua paz. Senhor, que nós possamos, diante das adversidades do dia, diante dos frontes, diante dos levantes, que nós tenhamos a certeza que a Sua paz já está conosco. Que nós possamos enfrentar tudo na Sua paz, para que a guerra caia por terra, Senhor. Graça nós Te damos, Senhor, e Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos guia, nos guarda, nos direciona no nosso andar, no nosso falar, Senhor. Nós também vamos Te pedir, ó Deus, incansavelmente, Senhor, misericórdia. Vai ao encontro dos nossos filhos, ó Deus, cuida deles, Senhor. Afasta dos nossos filhos e da juventude, Senhor, tudo aquilo que não prospera a vida deles, ó Deus. Afasta, Senhor, para que eles possam também, Senhor, dar bons frutos, dar bons exemplos e a Sua paz caminhe com eles, ó Deus. Graça Te damos nessa manhã por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Deus querido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluias. Nós agora estamos no nosso momento final. A você que está preparado para ofertar na casa do Senhor, estamos agora nesta oportunidade. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Acho que pode estar trazendo até a oferta, para o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja. Amém. Glória a Deus. Sei que você já ofertou, mas mesmo assim vou estar apenas orando primeiro pela oferta. Amém? Senhor meu Deus, eis aqui, Senhor, a oferta, ó Pai, diante de Ti dada.
Talvez nesse momento, Senhor, muitos não podem dar, muitos não têm, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Supre, Senhor, a necessidade de cada pessoa, e eu sei, ó Pai, que o Senhor já está cuidando, ó Pai, para que não falte nada aos teus servos, porque aquele que oferta, Senhor, está ofertando com amor. E eu sei, ó Pai, que o Senhor ama os seus filhos, por isso que eles repartiram, ó Pai, nesta manhã, um pouquinho, ó Pai, seja físico, seja, ó Pai, espiritual, seja, ó Pai, da forma que for, mas eu sei que o Senhor recebeu a oferta do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Temos mais alguma coisa? Já estamos no final. Vamos estar orando a oração do Pai Nosso, em nome do Senhor Jesus, e estaremos encerrando mais um culto nessa manhã. Amém? Bem forte para que o Senhor receba mais ainda esse momento que já fez conosco nesta manhã, que foi lindo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estaremos depois, no final do culto, também por todos os pedidos da live. Amém? Pai querido, grandioso é o teu nome. Ó Pai, guarde, Senhor, a cada um que nos ouviu nessa manhã, a cada um, ó Pai, que está aqui presente, que o Senhor, ó Pai, envie o seu espírito de ousadia, conforme a sua palavra nos ensinou, para que eles possam, ó Pai, sair aqui com essa grande e maravilhosa promessa, que é a promessa, ó Pai, também da vida eterna, é a promessa, ó Pai, que o Senhor não muda e não tirou nenhuma vírgula sobre a vida de cada um nesta manhã, com o mesmo amor, com o mesmo Espírito, que nos acompanhe, ó Pai, sempre em nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.